a boca, os dentes e a língua. Neste módulo, você aprenderá sobre o cuidado com a boca, a língua e os dentes dos idosos, como identificar e tratar problemas bucais comuns, técnicas de limpeza e manutenção da higiene bucal, e sinais que indicam a necessidade de cuidados odontológicos profissionais. Vamos ver o módulo. A boca, que inclui os dentes e a língua, é uma abertura oval dentro do crânio entre as mandíbulas. A boca nos ajuda a realizar as importantes funções de comer e falar. Os dentes nos ajudam a morder, mastigar e triturar os alimentos antes de engoli-los. Eles também nos ajudam a falar e oferecem suporte aos músculos do rosto. A língua é um órgão sensorial que principalmente nos ajuda a saborear os alimentos. Ela também facilita a mastigação, deglutição e fala. Vamos agora olhar para os diferentes tipos de dentes na boca. Um adulto tem 32 dentes permanentes, 16 na mandíbula superior e 16 na mandíbula inferior. Para expressar a ordem dos dentes, dividimos-los em 4 quadrantes e usamos a fórmula mostrada. Para entender a disposição dos vários tipos de dentes, vamos usar outra fórmula. Em cada quadrante, há 4 tipos diferentes de dentes: 2 incisivos, 1 canino, 2 pré-molares e 3 molares. Os incisivos têm uma superfície fina e plana e são usados principalmente para morder e cortar alimentos. Os caninos têm uma ponta afiada e são usados para rasgar e dilacerar alimentos. Tanto os pré-molares quanto os molares têm uma superfície ampla e plana e são maiores e mais fortes do que os outros dentes. Os molares são maiores do que os pré-molares. Ambos esses tipos de dentes são usados para mastigar, triturar e moer alimentos. Os últimos molares de cada lado da boca, tanto na mandíbula superior quanto na inferior, são chamados de dentes do siso. Os dentes do siso aparecem entre as idades de 17 a 26 anos. Observe que os 4 dentes do siso são representados pelo número 8 em cada quadrante. Alguns adultos podem ter todos os 4 dentes do siso, enquanto outros podem não ter nenhum. Todos os tipos de dentes têm uma estrutura similar. Vamos dar uma olhada na estrutura de um dente. A parte do dente que é visível é conhecida como a coroa. A parte do dente embutida na mandíbula e que não pode ser vista é conhecida como a raiz. As gengivas ajudam a fixar o dente à mandíbula. A camada externa forte e lisa do dente é chamada de esmalte. A dentina é a camada sob o esmalte. Ela suporta o esmalte e absorve a pressão nos dentes quando mordemos, mastigamos ou trituramos. A dentina é sensível a alimentos e bebidas muito quentes ou frios. Isso se deve aos nervos que tocam a dentina e enviam as sensações para o cérebro. O cemento é uma camada de tecido semelhante ao osso que cobre a raiz. Ele ajuda a fixar o dente aos ossos da mandíbula. O centro do dente é chamado de polpa. Ele contém vasos sanguíneos para a nutrição do dente e os nervos que transmitem sinais ao cérebro. Vamos agora olhar para a estrutura da língua. A língua é feita de músculos e é coberta por um tecido úmido e rosa chamado mucosa. A língua está ligada ao osso hioide na garganta, na parte posterior da boca. Uma fina camada de tecido, o frênulo, conecta a língua ao fundo da boca. É assim que a língua recebe o suprimento de sangue.
A língua possui pequenas saliências chamadas papilas, que dão à língua uma textura áspera. As papilas ajudam a segurar o alimento e movê-lo enquanto mastigamos. Existem muitas papilas gustativas nas papilas. Essas papilas gustativas têm pequenas células ciliadas no topo e estão conectadas a nervos. Cada papila gustativa pode detectar 4 sabores. São doce, azedo, salgado e amargo. Vamos ver como a língua nos ajuda a saborear os alimentos. Quando comemos ou bebemos, os pelos das papilas gustativas detectam o sabor e enviam sinais para os nervos conectados às papilas gustativas. Esses nervos transmitem os sinais para o cérebro. O cérebro interpreta os sinais e nós provamos um alimento ou bebida. Vamos recapitular o que aprendemos sobre a boca. Um adulto tem 32 dentes permanentes. Em cada quadrante, há 2 incisivos, um canino, 2 premolares, 3 molares. A parte visível do dente é a coroa, e a parte embutida na mandíbula é a raiz. A gengiva ajuda a prender o dente à mandíbula. As partes de um dente são esmalte, dentina, cemento, polpa, nervos e sangue. A língua está presa na parte de trás ao osso hioide na garganta e na parte inferior da boca pelo frênulo. Pequenas saliências chamadas papilas na língua contêm papilas gustativas com células ciliadas, nervos e suprimento de sangue. Cada papila gustativa pode detectar 4 sabores, que são doce, azedo, salgado e amargo. O processo a seguir descreve como podemos saborear os alimentos. Os pelos nas papilas gustativas detectam o sabor. Eles enviam sinais para os nervos. Os nervos transmitem o sinal ao cérebro. O cérebro interpreta os sinais e sentimos o sabor de um alimento ou bebida. Pele, cabelo e unhas. Neste módulo, você aprenderá sobre técnicas para cuidar da pele, cabelo e unhas de um idoso. Reconhecer e tratar problemas comuns, promover a higiene e saúde geral e usar produtos e ferramentas adequados para o cuidado. Vamos ver o módulo. A pele, o cabelo e as unhas não apenas atuam como uma interface entre nosso corpo e o ambiente, mas também têm muitas outras funções. Vamos primeiro examinar as funções da pele e sua estrutura. A pele cobre e protege os músculos, ossos, nervos, órgãos e vasos sanguíneos dentro do nosso corpo. A pele também é um dos órgãos dos sentidos, que nos ajuda a sentir tudo o que tocamos. Desempenha um papel importante na eliminação de produtos de resíduos no corpo e na regulação da temperatura corporal através da transpiração. A pele é composta por 3 camadas, que são a epiderme, a derme e a camada subcutânea. A epiderme é composta por 3 tipos de células, que são queratinócitos, melanócitos e Langerhans. Os queratinócitos produzem uma proteína, a queratina, que ajuda a criar as camadas da pele. Os melanócitos produzem o pigmento melanina, que dá cor à nossa pele e nos protege dos raios nocivos do sol. As células de Langerhans protegem o corpo contra infecções. Novas células da pele são formadas regularmente na parte mais baixa da epiderme. Essas células movem-se para a epiderme e as células antigas da pele são descartadas.
Isso é chamado de processo de regeneração da pele. A derme é composta por tecidos conjuntivos, que contém 2 tipos de proteínas: colágeno, que dá força à pele, e elastina, que ajuda a pele a esticar. A derme contém as glândulas sebáceas, que produzem um óleo chamado sebo, e as glândulas sudoríparas, que produzem suor. O suor e o sebo saem dos poros para alcançar a epiderme. O sebo mantém a pele lubrificada e impermeável, enquanto o suor resfria o corpo. A derme também contém vasos sanguíneos, nervos e eixo do cabelo. Os nervos têm diferentes tipos de terminações chamadas receptores, que são sensíveis ao calor, frio, dor, toque e pressão. A camada subcutânea da pele é composta principalmente de gordura. Esta camada absorve choques, ajuda o corpo a manter-se aquecido e fixa a pele aos músculos e tecidos abaixo. Agora, vamos ver como sentimos algo que tocamos. Quando tocamos algo, digamos que está quente, os receptores detectam o toque e enviam sinais para a medula espinhal e, em seguida, para o cérebro. A medula espinhal inicia uma ação reflexa, neste caso, afastando-se da superfície quente. Em seguida, os sinais vão para o cérebro, que interpreta o que aconteceu. Vamos dar uma olhada nas funções e na estrutura do cabelo. O cabelo protege a pele e a mantém aquecida, preservando o calor. Os pelos no nariz e ao redor das orelhas e dos olhos os protegem da poeira e de outras partículas. O cabelo cresce a partir da raiz do cabelo, ou papila, na camada subcutânea. Abaixo da papila, há vasos sanguíneos que nutrem o cabelo. O eixo do cabelo cresce a partir da derme, através de um pequeno tubo chamado folículo. A maioria dos folículos capilares está ligada a uma glândula sebácea. O óleo secretado por essas glândulas chega ao folículo e deixa o cabelo brilhante. Há uma pequena faixa muscular chamada músculo eretor do pelo, ligada a cada cabelo, que faz o cabelo ficar em pé quando estamos com medo ou sentimos frio. O cabelo também tem nervos ao seu redor. Vamos agora ver como um cabelo cresce. As células capilares são formadas na papila. À medida que novas células capilares são formadas, as células antigas movem-se para cima através da pele. Essas células são cortadas do suprimento de sangue e tornam-se mortas. Em seguida, essas células mortas se convertem para formar uma proteína dura, chamada queratina, que forma o cabelo. O cabelo cresce mais e se desprende da papila. Então, o cabelo cai, e um novo cabelo cresce e o substitui. Vamos agora examinar a função e a estrutura das unhas. As unhas protegem as pontas dos dedos das mãos e dos pés de lesões. Elas também nos ajudam a coçar e pegar objetos. A borda livre é a parte da unha que podemos cortar. A lâmina ungueal é a porção visível da unha, abaixo da borda livre. A matriz é a pele na base da unha, de onde a unha cresce. É a única parte viva da unha e contém nervos e vasos sanguíneos. A pele áspera que circunda a unha na matriz é chamada de cutícula. Ela protege a matriz de bactérias invasoras e danos físicos. Vamos agora ver como uma unha cresce. As células epidérmicas abaixo da matriz se dividem para formar novas células.
as células antigas sobem pela matriz e são cortadas do suprimento de sangue. À medida que mais células são geradas, a unha é empurrada para frente e cresce mais. Vamos recapitular. Nossa pele cobre e protege a estrutura dentro do corpo. Nos ajuda a sentir o que tocamos. Ajuda a eliminar resíduos e ajuda a regular a temperatura do nosso corpo. As 3 camadas da pele são epiderme, com melanócitos, queratinócitos e Langerhans, derme com tecidos conjuntivos, glândula subcutânea, glândula sudorípara, haste do cabelo, vasos sanguíneos e nervos, camada subcutânea com gordura, nervos, vasos sanguíneos e papila. Os receptores na pele detectam o que tocamos e enviam sinais ao cérebro através da medula espinhal. O cabelo protege a pele, o nariz, os ouvidos e os olhos e mantém a pele aquecida. As principais partes de um cabelo são a papila, o folículo e a haste capilar. O processo de crescimento do cabelo é o seguinte: primeiro, as células capilares na papila dividem-se e formam novas células capilares. Segundo, as células antigas movem-se para cima e são cortadas do suprimento de sangue. Terceiro, essas células mortas são convertidas em queratina. Nossas unhas protegem as pontas dos dedos das mãos e dos pés e ajudam a arranhar e pegar objetos. O processo de crescimento das unhas é o seguinte: primeiro, as células epidérmicas, abaixo da matriz, se dividem para formar novas células. 2. As células antigas sobem e são cortadas do suprimento de sangue. 3. À medida que mais células são geradas, a unha é empurrada para frente e cresce mais. A orelha e a audição. Neste módulo, você aprenderá a entender as mudanças e problemas auditivos em idosos, a identificar e lidar com a perda auditiva, técnicas para comunicação eficaz com idosos com deficiência auditiva e o uso e manutenção de aparelhos auditivos. Vamos ver o módulo. Os ouvidos são o órgão sensorial que nos permite ouvir. Eles também nos ajudam a manter o equilíbrio do nosso corpo. Para aprender sobre o ouvido, vamos primeiro olhar para as diferentes partes do ouvido. A estrutura do ouvido pode ser dividida em ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. A orelha externa consiste na aurícula, a parte visível da orelha, e no canal auditivo externo, que está ligado à aurícula. O canal auditivo externo produz cera de ouvido, que captura partículas de poeira. Ele também produz substâncias químicas para proteger o ouvido de infecções. O ouvido médio consiste em uma membrana timpânica muito fina, ou o tímpano, e 3 ossículos pequenos, juntos chamados de ossículos auditivos. Os 3 ossos são o martelo, a bigorna e o estribo. A trompa de Eustáquio conecta o ouvido médio ao nariz e à garganta. Ela funciona como uma válvula e garante que a pressão do ar nos 2 lados do tímpano seja a mesma. Este tubo está principalmente aberto para permitir a passagem de ar. Quando se fecha, reabre-se por atividades como bocejar, engolir e mastigar. O ouvido interno consiste em uma estrutura enrolada, chamada cóclea, o vestíbulo e 3 canais semicirculares. A cóclea
ajuda na audição, enquanto o vestíbulo e os canais semicirculares ajudam a manter o equilíbrio do corpo. Todas essas 3 estruturas estão cheias de fluido e revestidas com milhões de minúsculas células ciliadas sensíveis que estão conectadas a nervos. O vestíbulo está ligado ao nervo vestibular e a cóclea está ligada ao nervo coclear. Esses nervos estão conectados ao cérebro. Agora, vamos entender como ouvimos. O som viaja na forma de ondas sonoras. Essas ondas sonoras são recebidas pelo pavilhão auricular e direcionadas para o canal auditivo externo. A partir daqui, as ondas sonoras chegam ao tímpano e o fazem vibrar. As vibrações são transferidas para o martelo, depois para a bigorna e, em seguida, para o estribo. O estribo, então, transfere as vibrações para a cóclea, ao pressioná-la. Isso move o fluido na cóclea, fazendo com que as células ciliadas finas se movam e enviem sinais ao cérebro através do nervo coclear. O cérebro interpreta os sinais, permitindo que a pessoa ouça o som. Agora, vamos entender como o ouvido mantém o equilíbrio do corpo. O vestíbulo, usando pequenas células ciliadas sensíveis ao movimento linear, ajuda o cérebro a entender qualquer movimento linear da cabeça. Os canais semicirculares, usando pequenas células ciliadas sensíveis ao movimento angular, ajudam o cérebro a entender qualquer movimento se a cabeça se mover em um ângulo. Vamos recapitular. A estrutura do ouvido pode ser dividida em ouvido externo, com pavilhão auricular e canal auditivo externo. Ouvido médio, com o tímpano, ossículos auditivos e a trompa de Eustáquio. Ouvido interno, com cóclea, vestíbulo e os 3 canais semicirculares. O processo a seguir descreve como ouvimos. A orelha externa direciona as ondas sonoras para o tímpano. O tímpano vibra e transfere as vibrações para os ossículos auditivos. Os ossículos auditivos transferem as vibrações para a cóclea. O fluido dentro da cóclea se move. As células ciliadas se movem e enviam sinais para o cérebro. O cérebro interpreta os sinais e nós ouvimos o som. O vestíbulo ajuda o cérebro a entender qualquer movimento linear da cabeça. Os canais semicirculares ajudam o cérebro a entender qualquer movimento, se a cabeça se mover em um ângulo. O olho e a visão. Neste módulo, você aprenderá sobre problemas de visão comuns em idosos, técnicas para apoiar a saúde visual, adaptação do ambiente para auxiliar na perda de visão e reconhecimento de sintomas, e busca de assistência profissional. Vamos ver o módulo. Os olhos são um órgão sensorial importante que nos ajuda a ver. Algumas partes do olho são visíveis para nós, enquanto outras não são. Vamos primeiro olhar para as partes dos olhos que são visíveis para nós. Os olhos estão localizados dentro de uma área oca no crânio chamada órbita ocular.
As pálpebras e os cílios protegem os olhos. A parte branca do olho é a esclera, que cobre e protege os olhos. A parte central, escura dos olhos, é a pupila. É uma abertura pela qual a luz entra nos olhos. O anel colorido ao redor da pupila é a íris. Os músculos na íris ajudam a tornar a pupila maior em luz fraca e menor em luz forte. A conjuntiva é uma camada transparente que cobre os olhos e a parte interna das pálpebras. A conjuntiva produz muco, que lubrifica e protege os olhos e as pálpebras. Agora, vamos olhar para as partes internas dos olhos que não são visíveis para nós. Nesta seção transversal, você pode ver a conjuntiva, a esclera, a íris e a pupila. Córnea, uma saliência transparente, está localizada na frente dos olhos, acima da íris e da pupila. A córnea torna a nossa visão mais clara. A lente está localizada atrás da íris. A lente está suspensa no olho, com a ajuda de fibras ligadas aos músculos ciliares. Os músculos ciliares mudam a forma da lente para ajudar o olho a focar nos objetos. O espaço entre a córnea e a íris é a câmara anterior. Esta câmara é preenchida com um fluido transparente chamado humor aquoso, que nutre o olho e o mantém saudável. O interior do olho é chamado de câmara vítrea. É preenchido com um fluido transparente, semelhante a gel, chamado humor vítreo, que dá a forma arredondada aos olhos. A retina é a superfície interna da parte de trás do globo ocular. Ela contém muitas células nervosas. Essas células, chamadas fotorreceptores, convertem luz em sinais que podem ser entendidos pelo cérebro. Os fotorreceptores são de dois tipos, bastonetes e cones. Os bastonetes nos ajudam a ver em preto, branco e tons de cinza, e os cones nos ajudam a ver cores. O nervo óptico, localizado na parte de trás do olho, transmite os sinais dos bastonetes e cones para o cérebro. O suprimento de sangue do olho também entra e sai pela parte de trás do olho. Agora, vamos entender como vemos. Quando a luz reflete de um objeto, a córnea dobra os raios de luz que entram antes de passarem pela pupila. Em seguida, o raio de luz atinge a retina. Os fotorreceptores na retina convertem a luz em sinais e os enviam ao cérebro através do nervo óptico. O cérebro, então, interpreta a imagem, permitindo-nos ver o objeto. A parte da retina onde o nervo óptico se conecta ao olho é chamada de ponto cego. O ponto cego não possui bastonetes e cones. Então, se alguma luz refletida atingir esse ponto na retina, não vemos nenhuma imagem. Há uma pequena área em direção ao centro da retina conhecida como mácula. Quando a luz atinge a mácula, podemos ver claramente porque há muitos cones nesta região. Dentro da mácula, há uma pequena depressão, chamada fóvea, que contém apenas cones. Nossa visão é mais nítida quando a luz refletida de um objeto atinge a fóvea. Os olhos estão localizados dentro da órbita ocular. A esclera cobre e protege os olhos. A luz entra no olho através da pupila. Músculos na íris ajudam a pupila a mudar de forma. A conjuntiva produz muco, que lubrifica e protege os olhos e as pálpebras. A córnea ajuda a tornar a visão mais clara. O cristalino e os músculos ciliares
ajudam o olho a focar nos objetos. O humor aquoso na câmara anterior nutre o olho e o mantém saudável. O humor vítreo na câmara vítrea dá a forma arredondada aos olhos. Uma imagem clara pode ser vista quando a luz refletida de um objeto atinge a mácula. O seguinte processo descreve como vemos objetos. Quando a luz reflete de um objeto, a córnea dobra os raios de luz antes de entrarem no olho através da pupila. O raio de luz atinge a retina. Os bastonetes e cones na retina convertem a luz em sinais. O nervo óptico transmite os sinais para o cérebro. O cérebro interpreta a imagem, permitindo-nos ver o objeto. O sistema nervoso. Neste módulo, você aprenderá sobre a compreensão do sistema nervoso dos idosos, condições neurológicas comuns que afetam os idosos, reconhecimento de sintomas e detecção precoce, e estratégias de manejo e apoio para a saúde neurológica. Vamos ver o módulo. O sistema nervoso controla todas as funções do nosso corpo. Ele nos permite pensar e realizar ações de acordo com uma situação, ou responder rapidamente usando nossos reflexos. Vamos entender do que é composto o sistema nervoso e como ele funciona. O sistema nervoso é composto pelo cérebro, medula espinhal e nervos. Os nervos são formados por milhões de células nervosas chamadas neurônios, que recebem e transmitem mensagens. Os neurônios estão conectados entre si em uma junção chamada sinapse. Sinapse é o espaço entre dois nervos. O cérebro é como um computador que decide e diz à pessoa o que fazer. A medula espinhal e os nervos levam mensagens do cérebro para as partes do corpo e de volta. O sistema nervoso pode ser dividido em sistema nervoso central, com cérebro e medula espinhal, e sistema nervoso periférico, que compreende os nervos. Vamos agora olhar para a estrutura do cérebro e da medula espinhal, que formam o sistema nervoso central. O cérebro é principalmente composto de gordura e neurônios, e é coberto pelo crânio. De cima, o cérebro pode ser visto como duas metades. A metade direita controla o lado esquerdo do corpo, e a metade esquerda controla o lado direito do corpo. Entre o cérebro e o crânio, há camadas de membranas chamadas meninges, preenchidas com o líquido cefalorraquidiano. As meninges e o líquido cefalorraquidiano atuam como uma almofada e protegem o cérebro. O líquido cefalorraquidiano também preenche os espaços internos no cérebro e ajuda a remover produtos de resíduos. Redes de vasos sanguíneos nutrem o cérebro. O cérebro tem 3 partes: o cérebro, o cerebelo e o tronco cerebral. O cérebro, ou o prosencéfalo, tem uma superfície enrugada e preenche a maior parte do crânio. O cérebro pode ser dividido em 4 lobos. O lobo frontal controla nosso pensamento e tomada de decisões e molda nossa personalidade. O lobo parietal controla os sentidos, movimento,
fala, imaginação, dor, sensação de toque e inteligência. O lobo occipital controla a visão. O lobo temporal controla a linguagem, a percepção e a memória. Há um sistema límbico no cérebro que afeta as emoções, a motivação, o humor e as sensações de dor e prazer. A glândula pituitária no lobo temporal secreta os hormônios que controlam nosso crescimento, metabolismo, digestão, maturidade sexual e resposta ao estresse. Cerebelo e o mesencéfalo estão localizados na parte inferior posterior do crânio. O cerebelo controla e coordena os movimentos dos músculos, como caminhar ou balançar os braços, e nos ajuda a equilibrar o corpo. O tronco cerebral está localizado abaixo do cérebro e na frente do cerebelo. Ele controla e coordena as ações autônomas do corpo, como digestão, respiração e batimentos cardíacos. O cérebro está diretamente conectado aos nervos cranianos que ligam as partes do rosto ao cérebro e à medula espinhal. Vamos agora observar a estrutura da medula espinhal. A medula espinhal é um feixe de fibras nervosas formado por neurônios conectados entre si. Ela está ligada ao tronco cerebral e desce pelas costas. A coluna vertebral cobre e protege a medula espinhal. Entre a medula espinhal e a coluna vertebral, há meninges preenchidas com líquido cefalorraquidiano, assim como o cérebro. Ao longo do comprimento, a medula espinhal está ligada a pares de 31 nervos espinhais que se conectam a várias partes do corpo. Vamos agora olhar para o sistema nervoso periférico, que consiste nos nervos. Este sistema pode ser ainda dividido em sistema nervoso somático e autônomo. Os nervos no sistema nervoso somático controlam nossas ações conscientes, como bater palmas. Os nervos no sistema nervoso autônomo causam ações que não controlamos conscientemente. Essas ações não envolvem o cérebro e são controladas pela medula espinhal. Por exemplo, uma pessoa retirando a mão de um objeto quente, espirrando ou o processo de digestão dos alimentos. Algumas ações autônomas podem não envolver a medula espinhal. Por exemplo, piscar os olhos, em que o impulso viaja diretamente do nervo craniano para o cérebro. Vamos agora ver como o sistema nervoso somático funciona com o sistema nervoso central para permitir ações conscientes. Quando um neurônio em um nervo recebe uma mensagem de uma parte do corpo, ele libera substâncias químicas conhecidas como neurotransmissores. Os neurotransmissores atravessam a sinapse e levam a mensagem ao próximo neurônio. Isso continua de um neurônio para outro, até que a mensagem chegue ao cérebro através da medula espinhal ou diretamente. O cérebro interpreta a mensagem e direciona as partes do corpo a realizar as ações conforme necessário. Por exemplo, quando você vê um inseto na sua mão, o cérebro diz à outra mão para espantá-lo. Vamos agora ver como o sistema nervoso autônomo trabalha com o sistema nervoso central para possibilitar ações autônomas. Quando um neurônio em um nervo recebe uma mensagem de uma parte do corpo, ele libera neurotransmissores que viajam através da sinapse e levam a mensagem para o próximo neurônio.
Isso continua de um neurônio para outro até que a mensagem chegue à medula espinhal. A medula espinhal rapidamente envia uma mensagem de volta ao nervo, informando sobre a ação a ser realizada. A ação sugerida pela medula espinhal é geralmente a mesma em situações semelhantes. Por exemplo, se você tocar em algo quente, o nervo envia a mensagem para a medula espinhal e ela diz ao músculo da mão para retirar a mão. Não há pensamento envolvido nesta situação. Vamos recapitular. O sistema nervoso é composto pelo cérebro, medula espinhal, nervos. O sistema nervoso é formado por milhões de neurônios conectados entre si. O sistema nervoso pode ser dividido em sistema nervoso central, com cérebro e medula espinhal, e sistema nervoso periférico, com nervos. As partes do cérebro são o cérebro, que controla os órgãos dos sentidos, movimento, fala, aprendizado, imaginação, inteligência e memória. Cerebelo, que controla os movimentos dos músculos. Tronco cerebral, que controla as ações autônomas. O cérebro está conectado à medula espinhal e aos nervos cranianos. A medula espinhal está ligada ao cérebro e a 31 nervos espinhais. O sistema nervoso periférico pode ser dividido em sistema nervoso somático, envolvido em ações conscientes, e sistema nervoso autônomo, envolvido em ações autônomas. O cérebro controla e coordena todas as ações conscientes do corpo. A medula espinhal controla e coordena algumas das ações autônomas. O sistema cardiovascular. Neste módulo, você aprenderá sobre a compreensão do sistema cardiovascular dos idosos, condições cardiovasculares comuns que afetam os idosos e a promoção da saúde cardiovascular por meio de ajustes no estilo de vida. Vamos ver o módulo. O sistema cardiovascular é uma rede de vasos sanguíneos que começa e termina no coração. O sangue é o fluido que flui através dos vasos sanguíneos. O sangue transporta gases, nutrientes e hormônios para as células em diferentes órgãos do corpo e leva os produtos de resíduos para longe delas. O coração bombeia o sangue para os vasos sanguíneos. O movimento do sangue através do coração e do corpo é chamado de circulação. Vamos ver como o sangue circula no sistema cardiovascular. O sangue desoxigenado com dióxido de carbono e outros produtos de resíduos flui das células em diferentes partes do corpo para o lado direito do coração. Em seguida, esse sangue flui do coração para os pulmões. Nos pulmões, o sangue expulsa o dióxido de carbono e absorve oxigênio para se tornar oxigenado. Em seguida, o sangue oxigenado flui dos pulmões para o coração. Do coração, o sangue oxigenado flui para as diferentes partes do corpo. Vamos agora olhar para os diferentes tipos de vasos sanguíneos. O sangue é transportado do coração para as diferentes partes do corpo, pelos vasos sanguíneos, conhecidos como artérias.
Veias são os vasos sanguíneos que transportam o sangue para o coração a partir dos pulmões e de outras partes do corpo. As artérias são divididas em arteríolas e vênulas, que se unem para formar veias. Vasos sanguíneos muito finos, conhecidos como capilares, conectam as vênulas e arteríolas. O sangue das artérias flui através das arteríolas e chega aos capilares. Os capilares passam os nutrientes e o oxigênio do sangue para as células em várias partes do corpo. Os capilares também coletam produtos de resíduos e dióxido de carbono das células e os passam para o sangue. Este sangue, então, flui para as vênulas e finalmente para as veias, de onde chega ao coração. Vamos agora observar a estrutura do coração. O coração está situado no centro do peito, entre os pulmões, inclinado para o lado esquerdo. É quase do tamanho de um punho fechado. Nosso coração é feito de músculos cardíacos e está envolto em um saco protetor, chamado pericárdio. O coração é dividido em 4 câmaras: o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Existem 2 válvulas, uma entre o átrio direito e o ventrículo direito, e a outra entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Essas válvulas são chamadas de válvulas atrioventriculares. O lado direito do coração é separado do lado esquerdo por uma parede chamada septo. O átrio direito está conectado a 2 veias, a veia cava superior e a veia cava inferior, que trazem sangue desoxigenado do corpo. O sangue desoxigenado é empurrado para o ventrículo direito, de onde entra na artéria pulmonar para ser enviado aos pulmões. A válvula pulmonar separa o ventrículo direito das artérias pulmonares e a válvula aórtica separa o ventrículo esquerdo da aorta. Vamos agora ver como o coração bombeia sangue. O sangue é bombeado pelo coração em 2 fases, diástole e sístole. Uma diástole e uma sístole juntas formam um ciclo cardíaco. Durante a diástole, os ventrículos estão relaxados e o sangue oxigenado dos pulmões enche o átrio esquerdo através das veias pulmonares. Ao mesmo tempo, o sangue desoxigenado de outras partes do corpo, trazido pela veia cava superior e pela veia cava inferior, enche o átrio direito. As paredes de ambos os átrios se contraem. Então, o sangue desoxigenado flui do átrio direito para o ventrículo direito. O sangue desoxigenado também flui do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Durante a sístole, os ventrículos contraem-se e, à medida que a pressão aumenta, as válvulas atrioventriculares fecham-se. O fechamento dessas válvulas produz um som de lube. O aumento adicional da pressão abre a válvula pulmonar e a válvula aórtica. Em seguida, o sangue desoxigenado do ventrículo direito flui para as artérias pulmonares, que o levam aos pulmões. Ao mesmo tempo, o sangue desoxigenado do ventrículo esquerdo flui para a aorta, que o leva para as diferentes partes do corpo. Quando os ventrículos terminam de contrair, a diástole começa novamente. Os ventrículos relaxam e o sangue começa a fluir para o átrio a partir das veias.
Isso fecha a válvula aórtica e a válvula pulmonar. O fechamento dessas válvulas produz um som de dub. Loop e dub juntos fazem o som que ouvimos quando o coração bate. Vamos recapitular. O sistema cardiovascular consiste em vasos sanguíneos, coração, sangue. O sangue transporta gases, nutrientes e hormônios e remove produtos de resíduos das células. O coração bombeia sangue para os vasos sanguíneos. A sequência da circulação sanguínea no sistema cardiovascular é o sangue desoxigenado das partes do corpo flui para o coração. O sangue desoxigenado do coração flui para os pulmões. O sangue é oxigenado nos pulmões. O sangue oxigenado dos pulmões flui para o coração. O sangue oxigenado do coração flui para várias partes do corpo. Os diferentes tipos de vasos sanguíneos são artérias, arteríolas, veias, vênulas e capilares. As 4 câmaras do nosso coração são átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. No coração, o átrio direito está conectado às veias. Os ventrículos estão conectados às artérias. As válvulas atrioventriculares separam os átrios dos ventrículos. 2 válvulas separam os ventrículos das artérias. O sangue é bombeado pelo coração em 2 fases. Durante a diástole, os ventrículos relaxam e o sangue flui para o coração. Durante a sístole, os ventrículos contraem-se e o sangue flui para fora do coração. O sistema gastrointestinal. Neste módulo, você aprenderá compreender o sistema gastrointestinal em idosos, distúrbios e sintomas gastrointestinais comuns, estratégias dietéticas e de manejo para a saúde gastrointestinal e quando procurar aconselhamento médico para problemas gastrointestinais. Vamos assistir ao módulo. O sistema gastrointestinal ajuda na digestão e absorção de nutrientes. Durante a digestão, os alimentos são decompostos e os nutrientes dos alimentos são absorvidos. Em seguida, a comida não digerida e os produtos de excreção são eliminados do corpo. Vamos olhar para as diferentes partes do sistema gastrointestinal. Este sistema pode ser dividido em canal digestivo e outros órgãos que ajudam na digestão. O canal alimentar consiste na boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. O intestino delgado é dividido em duodeno, jejunum e íleo. O intestino grosso é dividido em seco, cólon e reto. O seco está ligado ao apêndice, um órgão vestigial que não tem nenhuma função no corpo. Os outros órgãos que ajudam na digestão são os dentes, a língua, as glândulas salivares, localizadas sob a língua e perto da mandíbula inferior, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Vamos agora observar o processo de digestão. A digestão começa na boca, quando ingerimos alimento e, em seguida, usamos os dentes para morder, mastigar e moer o alimento em pequenos pedaços.
A língua mantém a comida entre os dentes quando mastigamos. Quando sentimos comida na boca ou pensamos em comida, o cérebro envia sinais para as glândulas salivares. Ao receber o sinal, as glândulas salivares começam a produzir saliva. Uma enzima na saliva, chamada amilase salivar, decompõe o amido dos alimentos. A saliva também torna o alimento mais macio e atua como um lubrificante na boca, facilitando a deglutição. A língua e o movimento da boca nos ajudam a engolir e mover o alimento para a faringe. A faringe está conectada à traqueia e ao esôfago. Uma aba flexível de tecido na faringe, chamada epiglote, fecha a traqueia quando engolimos comida. Do faringe, o alimento desce para um tubo muscular chamado esôfago. As contrações musculares forçam o alimento a descer pelo esôfago até o estômago. O alimento é agitado e misturado no estômago com ácidos e enzimas produzidos por glândulas na parede do estômago. O alimento é decomposto e, finalmente, transformado em um líquido espesso. Este líquido espesso é então despejado na primeira parte do intestino delgado, conhecida como duodeno. O fígado, localizado no lado superior direito do estômago, produz um líquido chamado bile, que é necessário para quebrar gorduras. A bile produzida pelo fígado é armazenada na vesícula biliar, que está localizada logo abaixo do fígado. Quando o alimento gorduroso chega ao duodeno, a vesícula biliar libera bile no duodeno para ajudar a decompor a gordura. O pâncreas, localizado atrás do estômago no lado direito, também produz várias enzimas que são secretadas no duodeno. Essas enzimas decompõem proteínas, carboidratos e gorduras dos alimentos. O alimento é então passado do duodeno para o jejuno, onde a maior parte dos nutrientes e glicose é absorvida dos alimentos. O alimento é então passado para o íleo, onde as vitaminas e outros nutrientes restantes no alimento são absorvidos e passados para o sangue. As paredes do intestino delgado têm projeções em forma de dedo, chamadas vilosidades, que estão conectadas aos vasos sanguíneos. As vilosidades ajudam na melhor absorção dos nutrientes dos alimentos. Os nutrientes são então passados para o sangue nos vasos sanguíneos. O sangue leva os nutrientes ao fígado. Os nutrientes e a glicose absorvidos pelas paredes do intestino delgado viajam para o fígado e são processados, e quaisquer toxinas são convertidas em substâncias inofensivas para o corpo. A glicose é convertida e armazenada como glicogênio no fígado. Mais tarde, quando o corpo precisa de energia, o fígado transforma o glicogênio de volta em glicose, que é enviada para o sangue para servir de energia. O resíduo não digerido é passado para a primeira parte do intestino grosso, uma bolsa conhecida como seco. Do seco, o resíduo é passado para a próxima parte do intestino grosso, o cólon, onde a água e os sais são absorvidos do resíduo não digerido. O resíduo é então passado para a última parte do intestino, o reto, para ser armazenado até ser excretado. Finalmente,
o resíduo é excretado do corpo através da última parte do canal alimentar, o ânus. Vamos recapitular. As partes do sistema gastrointestinal são boca, dentes, língua, glândulas salivares, faringe, esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso, ânus. Os passos no processo de digestão são: o alimento é mastigado pelos dentes. A saliva decompõe o amido no alimento. O alimento é engolido e movido para a faringe. O alimento desce para o esôfago e depois para o estômago. No estômago, o alimento é agitado e misturado com ácido e enzimas para formar um líquido espesso. Esse líquido é despejado no intestino delgado. A bile produzida pelo fígado e as enzimas produzidas pelo pâncreas são secretadas no intestino delgado. A bile decompõe as gorduras. Os enzimas do pâncreas quebram as proteínas, carboidratos e algumas gorduras nos alimentos. Os nutrientes e as vitaminas nos alimentos são absorvidos pelas paredes do intestino delgado e passados para o sangue nos vasos sanguíneos. Os nutrientes são levados para o fígado. O resíduo não digerido é então passado para o intestino grosso. Finalmente, o resíduo é eliminado do corpo através do ânus. O sistema músculo-esquelético. Neste módulo, você aprenderá compreensão do sistema músculo-esquelético em idosos, condições e sintomas músculo-esqueléticos comuns, técnicas para gerenciar a dor e manter a mobilidade, e exercícios e atividades para a saúde músculo-esquelética. Vamos ver o módulo. O sistema musculoesquelético consiste nas partes do corpo que dão forma ao nosso corpo, permitem o movimento e protegem as estruturas internas. O sistema musculoesquelético consiste nos ossos, articulações, cartilagem, ligamentos, músculos, tendões e bolsa sinovial. Ossos e músculos também desempenham muitas outras funções no corpo. Primeiro, vamos olhar para a estrutura de um osso e os diversos ossos do corpo. Há 206 ossos em nosso corpo, que estão ligados juntos para formar o sistema esquelético ou o esqueleto. O esqueleto é a estrutura do nosso corpo. O sistema esquelético pode ser dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. O esqueleto axial é composto pelo crânio, coluna vertebral e tórax. O crânio protege o cérebro, enquanto o tórax e a coluna vertebral protegem o coração e os pulmões. O crânio, a coluna vertebral e o tórax são compostos por muitos ossos. Os ossos no crânio são os ossos cranianos e os ossos faciais. Os ossos no tórax são o externo e as costelas. A coluna vertebral contém muitos ossos conhecidos como vértebras. O esqueleto apendicular compreende ossos que estão ligados ao esqueleto axial. Estes são os ossos do ombro, braços e mão, quadris, pernas e pé.
Os braços estão conectados ao esqueleto axial através do osso do ombro, ou escápula. O outro osso no ombro é a clavícula, ou osso da clavícula. Os ossos do braço são o húmero no braço superior, e o rádio e a una do antebraço. O pulso possui muitos ossos pequenos, conhecidos como carpais. Os ossos da palma são metacarpos, e os ossos dos dedos são falanges. As pernas estão ligadas ao esqueleto axial através da cintura pélvica, que é formada pelos 2 ossos do quadril. Ela protege os órgãos do sistema urinário, do sistema reprodutor, do cólon e do reto. O osso da coxa é conhecido como fêmur. É o osso mais longo e mais pesado do corpo. A patela é o osso do joelho, que protege as articulações do joelho. Os ossos na perna abaixo do joelho são a tíbia e a fíbula. Os ossos dos pés são conhecidos como tarsais. Os ossos no antepé são metatarsais. E os ossos dos dedos dos pés são falanges. Os ossos da perna e do pé suportam todo o peso do nosso corpo, especialmente quando estamos em pé. Os ossos são feitos de cálcio, fósforo, outros minerais e substâncias orgânicas. A camada externa é uma membrana fina conhecida como periósteo. Ela contém nervos e vasos sanguíneos que nutrem o osso. A próxima camada é a parte lisa e dura do osso, conhecida como osso compacto. Dentro desta camada, há muitas camadas parecidas com esponja, conhecidas como osso esponjoso. A parte mais interna do osso é a medula óssea. É uma substância espessa e gelatinosa. A função principal da medula óssea é produzir glóbulos vermelhos. Também armazena gorduras e desempenha um papel na imunidade. Os ossos são unidos nas articulações. Nas articulações, há um tecido macio entre os ossos, conhecido como cartilagem. A cartilagem impede que os ossos se esfreguem uns contra os outros. Os ligamentos são cordões feitos de tecido que rodeiam as articulações e ligam 2 ossos juntos. As fibras elásticas nos ligamentos permitem que se estendam um pouco. Os ligamentos fortalecem e estabilizam as articulações, permitindo o movimento apenas em certas direções. Vamos agora examinar os 3 tipos de articulações no corpo. As articulações fixas não se movem. Estas são encontradas entre os ossos do crânio. Essas articulações fornecem principalmente proteção. Articulações ligeiramente móveis permitem apenas um pequeno movimento. As articulações na coluna entre o externo e as costelas e entre os ossos púbicos são ligeiramente móveis. As articulações livremente móveis, ou sinoviais, movem-se em muitas direções. O pescoço, os ombros, cotovelos, pulsos, quadris, joelhos e tornozelos têm mobilidade livre. Vamos agora observar os músculos no corpo. Nosso corpo é composto por mais de 630 músculos que cobrem todo o sistema esquelético. Esses músculos são coletivamente conhecidos como sistema muscular. O sistema muscular ajuda a manter a postura do corpo e permite o movimento. Os músculos do coração fornecem a principal força para a circulação do sangue. Os músculos no esôfago, estômago e intestinos ajudam no movimento intestinal. Vejamos agora a estrutura de um músculo e os tipos de músculos no corpo. Um músculo é composto por milhares de células musculares longas, parecidas com fibras, agrupadas. Essas fibras são feitas de proteínas conhecidas como miofibrilas, que são elásticas por natureza.
O sistema muscular é composto por 3 tipos diferentes de músculos: os músculos esqueléticos, os músculos lisos e os músculos cardíacos. Os músculos esqueléticos conectam-se a várias partes do esqueleto, compreendendo músculos que são estriados ou listrados. Esses músculos também são chamados de músculos voluntários, porque seus movimentos podem ser controlados por nós. Por exemplo, podemos escolher mover a mão ou andar. Movimentos como mastigar, coçar e piscar são todos possibilitados por esses músculos. Músculos lisos são músculos involuntários controlados pelo sistema nervoso. Esses músculos são encontrados no esôfago, estômago, intestinos e outros órgãos ocos. Os músculos cardíacos são músculos que revestem o coração. Os tendões fixam firmemente as extremidades de um músculo esquelético a um moço. Eles são faixas de tecido feitas de uma proteína forte, chamada colágeno. A bursa é um pequeno saco cheio de líquido que fica sob ou sobre um tendão. Estas amortecem os tendões e os protegem de lesões. A bursa também fornece amortecimento extra para estruturas adjacentes que, de outra forma, poderiam se friccionar, como entre a pele e o cotovelo, a rótula ou a área do ombro. Vamos recapitular. O sistema músculo-esquelético dá forma ao nosso corpo, permite o movimento do corpo e protege as estruturas internas. O sistema músculo-esquelético consiste nos ossos, articulações, cartilagem, ligamentos, músculos, tendões e bursa. O sistema esquelético pode ser dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. O esqueleto axial é composto pelos ossos do crânio, do tórax e da coluna vertebral. Os ossos no esqueleto apendicular são escápula, clavícula, húmero, rádio, ulna, carpais, metacarpos, falanges, cintura pélvica, fêmur, patela, tíbia, fíbula, tarsais, metatarsos, falanges. O osso contém muitas camadas de cálcio, fósforo, outros minerais e substâncias orgânicas. A principal função da medula óssea é produzir glóbulos vermelhos. Os ossos estão conectados nas articulações. O tecido mole entre os ossos é a cartilagem. Os ligamentos ligam 2 ossos juntos. Os 3 tipos de articulações são articulações fixas, articulações ligeiramente móveis, articulações móveis. O sistema muscular ajuda a manter a postura do corpo e permite o movimento. Um músculo é composto por milhares de células musculares longas, em forma de fibra agrupadas. Os diferentes tipos de músculos no corpo são músculos esqueléticos, músculos lisos e músculos cardíacos. Os tendões ligam um músculo esquelético a um osso. A bursa encontra-se abaixo ou acima de um tendão para amortecer o tendão e protegê-lo de lesões. Os sistemas reprodutivos. Neste módulo, você aprenderá a entender as mudanças nos sistemas reprodutivos dos idosos, questões e condições comuns, abordar preocupações de saúde com sensibilidade e apoiar a saúde reprodutiva nos idosos. Vamos ver o módulo. A reprodução é o processo pelo qual os seres vivos formam novos indivíduos de sua própria espécie. Nos seres humanos, tanto o homem quanto a mulher estão envolvidos na reprodução. Um descendente
se desenvolve a partir da fusão de células especializadas conhecidas como células germinativas, uma de cada, do homem e da mulher. Vamos primeiro examinar as várias partes do sistema reprodutor masculino e suas funções. A parte mais importante do sistema reprodutor masculino é um par de testículos. Os testículos secretam o hormônio masculino testosterona, que estimula as células a produzirem espermatozoides. Ele também é responsável pelas características masculinas, como pelos faciais, ombros largos e o pomo de Adão na garganta. O cordão espermático consiste em artérias, veias e no tubo que transporta o esperma dos testículos para a uretra. Os outros órgãos ajudam a nutrir, proteger e transportar o esperma para fora do corpo. O escroto é a pele solta que cobre os testículos. Ele também contém muitos nervos e vasos sanguíneos. Músculos especiais no escroto permitem que ele se contraia e relaxe de acordo com a temperatura ambiente. Mantém a temperatura dos testículos ligeiramente mais baixa do que a temperatura do corpo, o que é importante para o desenvolvimento dos espermatozoides. Perto da base da bexiga urinária, há bolsas em forma de saco conhecidas como vesículas seminais. As vesículas seminais produzem o sêmen, um líquido acinzentado. Por outro lado, as vesículas seminais estão conectadas aos ductos ejaculadores. Os ductos ejaculadores passam pela glândula prostática. A glândula prostática secreta fluidos que nutrem os espermatozoides. Na glândula prostática, os ductos ejaculadores conectam-se a um único tubo, a uretra. A uretra continua para fora da glândula prostática. Nos homens, a uretra também faz parte do sistema urinário, que expulsa a urina para fora do corpo. O órgão reprodutor masculino externo é o pênis, que é usado para a cópula. A uretra passa pelo pênis e se abre na ponta do pênis. O pênis é feito de músculos e está ligado à parede do abdômen. Tem um eixo e uma parte terminal em forma de cone conhecida como glande. O corpo do pênis é cilíndrico. É composto por um tecido especial semelhante a uma esponja, que contém milhares de grandes espaços. O pênis também contém várias terminações nervosas sensíveis. As únicas partes visíveis do sistema reprodutor masculino são o escroto e o pênis. Agora, vamos examinar as várias partes do sistema reprodutor feminino e suas funções. O sistema reprodutor feminino protege e nutre o zigoto até que ele se desenvolva em um bebê e nasça. Outra função deste sistema é facilitar a secreção dos hormônios femininos que controlam o ciclo reprodutivo ou o processo de produção de óvulos. Esses hormônios também são responsáveis por características femininas, como aumento dos seios, alargamento dos quadris e gordura nas coxas. O sistema reprodutor feminino pode ser dividido em partes externas e partes internas. As partes internas incluem os ovários, as trompas de Falópio, o útero
e a vagina. Os dois ovários são pequenas glândulas ovais, localizadas em cada lado do corpo. Os ovários produzem óvulos. As trompas de Falópio são dois tubos estreitos ligados aos ovários de um lado e ao útero do outro. Esses tubos fornecem o local para a fertilização. O útero é um órgão oco em forma de pera, também conhecido como matriz. Ele pode ser dividido no corpo principal e na parte inferior, o colo do útero. O revestimento interno do útero é conhecido como endométrio. A vagina é um canal muscular que conecta o colo do útero ao exterior. O esperma é recebido através da vagina durante a cópula. O bebê também nasce através da vagina. Vamos recapitular. O sistema reprodutor masculino inclui 2 testículos que produzem espermatozoides, 2 cordões espermáticos que transportam espermatozoides para a uretra, 2 vesículas seminais que secretam sêmen para fornecer energia aos espermatozoides, 2 ductos ejaculadores, que transferem espermatozoides das vesículas seminais para a uretra, glândula prostática, que secreta fluido para nutrir os espermatozoides, uretra, que transporta espermatozoides e sêmen para fora do corpo, pênis, que é usado para cópula. As partes internas do sistema reprodutor feminino incluem um par de ovários que produzem óvulos, um par de trompas de Falópio que fornecem um local para a fertilização do óvulo, um útero, onde um zigoto se desenvolve em um bebê, e uma vagina, que recebe os espermatozoides e fornece uma abertura para o nascimento de um bebê. O sistema respiratório. Neste módulo, você aprenderá sobre a compreensão do sistema respiratório em idosos, condições respiratórias comuns e sintomas, técnicas para gerenciar a saúde respiratória e prevenir infecções e problemas respiratórios. Vamos ver o módulo. O sistema respiratório nos permite inspirar oxigênio e expirar dióxido de carbono. Este processo também é conhecido como respiração. Vamos primeiro olhar para as partes do sistema respiratório, começando pelo nariz. O nariz, que é a única parte visível do sistema respiratório, é um órgão sensorial que nos ajuda a cheirar. O nariz é feito de cartilagem e é coberto pela pele do lado de fora. As 2 narinas são separadas por uma parede conhecida como septo. O septo é composto por finos pedaços de osso. Você também pode ver pequenos pelos dentro das narinas. No crânio, ao redor do nariz, existem cavidades ocas, conhecidas como seios nasais. Atrás do nariz, a cavidade nasal conecta o nariz com a parte posterior da garganta. A cavidade nasal é separada da boca pelo céu da boca, conhecido como palato. A boca e a cavidade nasal se encontram na faringe, na parte de trás da garganta. Ela transporta tanto alimentos quanto ar. Abaixo da faringe,
está a caixa de voz, ou a laringe. Abaixo da laringe está a traqueia, composta por anéis de cartilagem. Esses anéis dão forma à traqueia e a mantêm aberta. A traqueia se divide em 2 tubos conhecidos como brônquios. Cada tubo, conhecido como brônquio, se estende para um dos pulmões. Os pulmões são um par de grandes órgãos feitos de tecido elástico. Dentro dos pulmões, os brônquios são divididos em muitos ramos com paredes mais finas, conhecidos como bronquíolos. No final de cada bronquíolo, há pequenas câmaras de ar conhecidas como alvéolos. Cada alvéolo possui uma rede de vasos sanguíneos muito pequenos chamados capilares. Abaixo dos pulmões está o diafragma, que é um músculo que ajuda os pulmões a inspirar e expirar o ar. Os pulmões são protegidos pela caixa torácica, que está conectada à coluna vertebral na parte de trás. No interior, a passagem de ar, incluindo as narinas, cavidade nasal, faringe, laringe e traqueia, são revestidas por uma camada fina e úmida de tecido chamada membrana mucosa e por pequenos pelos microscópicos chamados cílios. A membrana mucosa produz uma substância pegajosa, semelhante a gel, chamada muco. Os cílios movem-se para cima e para baixo, para mover o muco para fora do sistema respiratório. Agora, vamos ver como respiramos. Inspiramos o ar pelas narinas e também pela boca. Quaisquer partículas de poeira ou germes são capturados pelo muco e pelos pequenos pelos nas narinas e na cavidade nasal. A cavidade nasal aquece o ar e o umedece antes de entrar na faringe. O ar passa pela faringe, pela laringe, pela traqueia e pelos brônquios para chegar aos pulmões. Quando respiramos, os pulmões se enchem de ar. O diafragma se achata e se move para baixo. A caixa torácica se levanta e se expande para dar mais espaço aos pulmões. O oxigênio no ar passa pelas paredes dos alvéolos para os capilares, até os glóbulos vermelhos. As hemácias transportam o oxigênio para o coração. Em seguida, o coração envia as hemácias com oxigênio para todas as partes do corpo. Enquanto isso, as hemácias transportam o dióxido de carbono de diferentes partes do corpo e chegam ao coração. Então, o dióxido de carbono é enviado pelo coração para os capilares nos pulmões e liberado nos alvéolos. Quando expiramos, os pulmões se contraem e o diafragma relaxa e se move para cima, empurrando os pulmões para expulsar o dióxido de carbono. Ao mesmo tempo, a caixa torácica relaxa e as costelas voltam à sua posição original. O dióxido de carbono expelido dos pulmões passa pelos brônquios, traqueia, laringe e faringe e é finalmente expelido pelas narinas. Agora, vamos entender como podemos cheirar. O bulbo olfativo, que nos ajuda a cheirar, está localizado no teto da cavidade nasal. O bulbo olfativo contém receptores especiais que são sensíveis a diferentes cheiros.
Quando esses receptores detectam um cheiro, eles enviam sinais através do nervo olfativo para o cérebro. O cérebro interpreta os sinais e podemos reconhecer um cheiro. Vamos recapitular. As principais partes do sistema respiratório são narinas, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, pulmões. O diafragma e a caixa torácica movem-se para apoiar os pulmões enquanto inspiramos e expiramos o ar. Quando inspiramos, o ar entra pelas narinas. O muco e os pequenos pelos nas narinas e na cavidade nasal capturam partículas de poeira e germes. A cavidade nasal aquece e umedece o ar. O ar passa pela faringe, laringe, traqueia e os brônquios para chegar aos pulmões. O oxigênio no ar passa pelos alvéolos para os capilares para alcançar as células vermelhas do sangue. As células vermelhas do sangue, com o oxigênio, fluem dos capilares para as veias e depois para o coração. O coração envia as células vermelhas do sangue com oxigênio para todas as partes do corpo. Quando expiramos, as células vermelhas do sangue com o dióxido de carbono de diferentes partes do corpo chegam aos capilares. Os capilares passam o dióxido de carbono para os alvéolos. O pulmão expulsa o dióxido de carbono. O dióxido de carbono viaja pelos brônquios, traqueia, laringe e faringe, sendo expelido pelas narinas. O processo de reconhecimento do cheiro é o seguinte: os receptores no bulbo olfativo no teto da cavidade nasal detectam o cheiro. Os receptores levam sinais ao cérebro. O cérebro interpreta o cheiro e podemos reconhecê-lo. O sistema urinário. Neste módulo, você aprenderá sobre a compreensão do sistema urinário em idosos, as condições urinárias comuns que afetam os idosos, o reconhecimento de sintomas e a detecção precoce, e as estratégias para gerenciar a saúde urinária. Vamos ver o módulo. A principal função do sistema urinário é remover os produtos de desperdício da corrente sanguínea para formar a urina e expulsá-la do corpo. O sistema urinário localiza-se sob o sistema digestivo na área abdominal, de cada lado da coluna vertebral. Vamos primeiro examinar as várias partes do sistema urinário. Um par de rins é o principal órgão do sistema urinário. Os rins, que têm forma de feijão, ajudam a regular a pressão arterial, o nível de água e o conteúdo de sal no sangue. Eles também regulam a produção de glóbulos vermelhos no corpo. Uma camada de gordura envolve os rins para amortecê-los e mantê-los no lugar. A cobertura externa de cada rim é conhecida como a cápsula. A artéria renal traz o sangue para o rim, e as veias renais levam o sangue para fora do rim. Dentro da cápsula, há 1 milhão de unidades de filtração de sangue no rim, conhecidas como néfrons. O néfron termina em um tubo coletor. Pode haver muitos néfrons conectando-se a um tubo coletor,
e pode haver muitos desses tubos coletores. Os tubos coletores terminam em uma cavidade na base do rim. Esta cavidade no rim está conectada a um longo tubo chamado ureter. Os ureteres são então conectados à bexiga urinária. Na outra extremidade da bexiga urinária está a uretra, que está localizada entre os ossos pélvicos. A uretra é apertada pelos músculos do esfíncter. Vamos agora ver como a urina é formada e expelida do corpo. A artéria renal leva o sangue até o rim. O sangue chega aos capilares dentro do glomérulo no néfron, que filtra o sangue. Alguma parte da água e pequenas moléculas no sangue, como ureia, ácido úrico, glicose, sódio e aminoácidos, dissolvem-se em água, passam pelas paredes dos capilares para o néfron. Grandes moléculas de proteína e células sanguíneas permanecem no sangue. O sangue purificado passa então pelos capilares e, finalmente, para a veia renal. O líquido filtrado passa para o néfron. Aqui, substâncias como glicose, aminoácidos, sódio e alguma água são reabsorvidas pelas paredes do néfron. O líquido restante agora pode ser chamado de urina, que flui para o ducto coletor e, finalmente, para a cavidade. A urina, então, flui pelos ureteres e se acumula na bexiga urinária. À medida que a urina se acumula, a bexiga se expande. No entanto, os músculos do esfíncter apertam na saída da bexiga e impedem que a urina seja expelida. Quando a bexiga está cheia, os nervos na bexiga enviam impulsos para o cérebro e a pessoa sente vontade de urinar. Quando a pessoa está pronta para urinar, as paredes da bexiga contraem-se e a urina é expelida do corpo através da uretra. Agora, vamos examinar como os rins controlam a pressão arterial e o nível de sal no corpo. Os rins têm células especiais que detectam a pressão arterial e o nível de sal no sangue. Se a pressão arterial cair, eles liberam uma enzima chamada renina, que regula a pressão arterial. A renina nos faz sentir sede e desejar sal. Tudo isso ajuda a aumentar o volume e a pressão do sangue. Mas sal no sangue faz com que os túbulos renais absorvam mais água e expulsem menos água na urina. A renina também estimula a glândula adrenal a secretar um hormônio chamado aldosterona. A aldosterona aumenta a reabsorção de sal nos túbulos renais. Conforme o sal no sangue aumenta, os túbulos renais absorvem mais água. Mais água no sangue aumenta ainda mais o volume sanguíneo e a pressão arterial. Vamos agora ver como os rins regulam o nível de água no sangue. O cérebro monitora o nível de água do sangue. Se o sangue contém pouca água, o cérebro instrui a glândula pituitária a liberar um hormônio chamado hormônio antidiurético, ou ADH. Este hormônio viaja através da corrente sanguínea até os capilares que cercam o néfron e aumenta a absorção de água. Se o sangue contém muita água, então menos hormônio antidiurético é liberado, permitindo que mais água seja eliminada na urina. Vamos agora ver como os rins regulam a produção de glóbulos vermelhos no corpo. Quando os rins não recebem oxigênio suficiente no sangue, eles secretam um hormônio chamado eritropoietina. A eritropoietina estimula a medula óssea,
a produzir mais glóbulos vermelhos para transportar oxigênio. Vamos recapitular. As partes do sistema urinário são rins, ureteres, bexiga urinária e uretra. Um rim contém milhões de unidades de filtração chamadas néfrons. O processo de formação e expulsão da urina é o seguinte: o sangue chega ao glomérulo através da artéria renal. O sangue é filtrado no glomérulo e o líquido filtrado, junto com as moléculas, então passa pelo néfron. O néfron absorve glicose, aminoácidos, sódio e um pouco de água. O líquido restante, a urina, passa para os ductos coletores. A urina então passa para o ureter. Depois, a urina passa para a bexiga urinária. Finalmente, a urina é expelida através da uretra. O processo de controle da pressão arterial e do nível de sal é o seguinte: se a pressão arterial e o nível de sal caem, os rins secretam renina. Se a pressão arterial ou o nível de sal estiverem altos, nenhuma renina é secretada. O processo de regulação do nível de água no sangue é o seguinte: o cérebro detecta o nível de água do sangue. Se há pouca água, ele instrui a glândula pituitária no cérebro a liberar ADH. ADH viaja para os rins e aumenta a reabsorção de água. Se o nível de água estiver muito alto, nenhum ADH é secretado pela glândula pituitária e há baixa reabsorção de água nos rins. O processo de regulação das células vermelhas do sangue é o seguinte: quando os rins detectam baixo nível de oxigênio no sangue, eles secretam eritropoetina. A eritropoetina estimula a medula óssea a produzir mais glóbulos vermelhos. Mudanças relacionadas à idade nos idosos. Neste módulo, você aprenderá sobre como o corpo humano muda com a idade. Vamos agora ver o módulo. O corpo humano é uma obra-prima da engenharia. Suas várias partes trabalham juntas para fazer o corpo funcionar. Desde o momento em que uma pessoa nasce até quando morre, o corpo muda continuamente. Os vários órgãos e sistemas desenvolvem-se do nascimento à idade adulta. A partir da meia-idade ou mais tarde, os órgãos e sistemas começam a deteriorar-se. A extensão e o momento dessas mudanças podem variar para cada pessoa, dependendo de vários fatores, como seu estilo de vida, genética e dieta. Vamos examinar algumas dessas mudanças que ocorrem no corpo de uma pessoa à medida que ela envelhece. Vamos começar aprendendo sobre como a pele muda. Com a idade, a pele perde resiliência e umidade e desenvolve ressecamento. À medida que a elasticidade do tecido muda, a pele enruga. Em algumas áreas da pele envelhecida, a síntese de melanina aumenta, levando a manchas pigmentares. Enquanto um jovem adulto renova as células epidérmicas a cada 20 dias, para um idoso, esse tempo aumenta para 30 ou mais dias. É por isso que uma ferida cicatriza muito mais lentamente em um idoso em comparação com um jovem adulto. O tecido subcutâneo, sob a pele, desempenha um papel importante na adaptação do corpo à temperatura. Com a idade, o isolamento natural que a gordura subcutânea fornece é perdido, fazendo com que a pessoa sinta frio. À medida que uma pessoa envelhece,
o cabelo torna-se escasso e grisalho. O cabelo fica grisalho devido à diminuição na produção de melanina nos folículos capilares. As unhas dos dedos das mãos e dos pés crescem mais devagar. A lâmina ungueal engrossa e fica amarelada. Com a idade, a gordura nas órbitas oculares que sustentam os olhos diminui, e os olhos afundam nas órbitas. As pupilas diminuem para cerca de 1/3 do tamanho em comparação com quando a pessoa tinha 20 anos. Elas também reagem mais lentamente à escuridão ou luz forte. A lente se torna amarela e opaca. Como resultado, a nitidez da visão diminui gradualmente e focar os olhos em um objeto próximo torna-se difícil. O humor vítreo dentro dos olhos também começa a encolher e cria pequenas partículas, reduzindo a clareza da visão. Os músculos oculares também enfraquecem, o que dificulta o movimento dos olhos em todas as direções. Com a idade, uma pessoa gradualmente perde suas habilidades auditivas. Entre outras causas, é porque as articulações dos ossículos entre o martelo e o estribo desenvolvem calcificação. Isso causa vibração reduzida desses ossos e, por sua vez, som transmitido reduzido. Com a idade, a percepção do olfato diminui. Isso se deve à perda de células no bulbo olfatório do cérebro e a uma diminuição do número de células sensoriais no revestimento nasal. A pessoa pode respirar mais pela boca enquanto dorme, levando a uma menor produção de saliva. Devido a mudanças na traqueia e laringe, pode haver alterações no tom de voz da pessoa. À medida que uma pessoa envelhece, os músculos respiratórios enfraquecem. Alterações no peito e nos pulmões causam eficiência reduzida na ventilação e troca de gases. Vamos entender algumas das mudanças que ocorrem na boca, nos dentes e nas habilidades de paladar. Na boca, a quantidade de saliva que ajuda na digestão diminui. Há também uma perda gradual das papilas gustativas. À medida que os dentes de uma pessoa caem, ela pode começar a depender de dentaduras. Todas essas mudanças têm um impacto negativo no paladar, apetite e nutrição da pessoa. As mudanças no sistema gastrointestinal de uma pessoa, como um aumento no pH do estômago, tornam o idoso mais suscetível à irritação gástrica e intolerância a alimentos gordurosos. O sistema urinário de uma pessoa também muda com a idade. As paredes da bexiga tornam-se grossas e duras. Portanto, a bexiga não pode se esticar tanto quanto antes e pode reter uma menor quantidade de urina. À medida que a pessoa envelhece, ela também passa por mudanças esqueléticas e musculares. Eles perdem cálcio dos ossos e os ossos tornam-se frágeis. Os discos vertebrais ficam finos devido à desidratação. Alguns idosos podem também sentir menos sensibilidade nos pés. Uma pessoa pode perder 1 a 3 polegadas de altura a cada 20 anos. Muitas pessoas idosas retomam uma postura curvada para frente. Os músculos proximais, incluindo os músculos dos ombros, braços, coxas e próximos à nossa coluna, também enfraquecem com a idade. Se uma pessoa se tornou inativa com a idade, seus músculos menos usados podem degenerar gradualmente. Vamos observar algumas das mudanças no sistema circulatório. No coração, a parede do ventrículo esquerdo engrossa e o átrio esquerdo aumenta.
Além disso, as válvulas tornam-se mais espessas e rígidas devido a depósitos de lipídios e outros fatores. O coração se contrai mais lentamente do que antes. O fluxo sanguíneo, fornecido pela artéria para o sistema circulatório, também diminui. À medida que uma pessoa envelhece, ocorrem mudanças em seu sistema nervoso e faculdades mentais. O peso do cérebro diminui cerca de 10%. As células nervosas gradualmente se deterioram e morrem. Enquanto o desempenho intelectual de uma pessoa sem distúrbios cerebrais pode permanecer o mesmo à medida que envelhece, ela pode tornar-se esquecida e levar mais tempo para realizar várias tarefas. Devido a mudanças no sistema nervoso central, a capacidade de orientar o próprio corpo deteriora-se. Além disso, a sensibilidade tátil, ou o sentido do tato, também diminui devido à perda de um grande número de terminações nervosas e alterações na pele. Com a idade, uma pessoa pode se tornar menos sensível à dor. Condições que normalmente são dolorosas podem causar apenas um leve desconforto no idoso. Por exemplo, um idoso pode não perceber uma queimadura. Uma queimadura semelhante pode ser bastante dolorosa para uma pessoa mais jovem. Conforme uma pessoa envelhece, ocorrem várias mudanças físicas e mentais. Compreender essas mudanças ajudará você a ser mais eficiente e empático ao cuidar de um idoso. Vamos recapitular. Com a idade, a pele torna-se seca, enrugada e pode desenvolver manchas de pigmentação. Feridas demoram mais tempo para cicatrizar. Os cabelos tornam-se esparsos e grisalhos. As unhas crescem mais lentamente. Os olhos afundam nas órbitas. A pupila torna-se muito menor. As lentes ficam amarelas e opacas, levando à redução da clareza da visão. As habilidades auditivas reduzem gradualmente. O sentido do olfato diminui. A pessoa pode respirar cada vez mais pela boca enquanto dorme. A eficiência na ventilação e na troca de gases diminui. A pessoa pode perder dentes e seu senso de paladar pode diminuir, o que, por sua vez, causa perda de apetite e desnutrição. A pessoa pode tornar-se mais suscetível a irritações gástricas e intolerância a alimentos gordurosos. A bexiga não pode esticar tanto quanto antes e consegue reter uma quantidade menor de urina. O cálcio é reduzido dos ossos e os discos vertebrais tornam-se finos. A pessoa pode perder a altura e assumir uma postura curvada para frente. No coração, a parede e as válvulas do ventrículo esquerdo engrossam e o átrio esquerdo aumenta. O coração contrai-se mais lentamente e o sangue fornecido pelo fluxo arterial para o sistema circulatório diminui. As células nervosas deterioram-se gradualmente e morrem. A pessoa pode demorar mais para realizar várias tarefas e tornar-se esquecida. O sentido de orientação do corpo se deteriora. O sentido do tato diminui. A pessoa pode tornar-se menos sensível à dor.